Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinaldo Novaes, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje estou aqui para falar sobre o tema Como memorizar versículos bíblicos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, mas antes de começar, eu gostaria de ler um texto da Bíblia, um versículo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, é muito importante falar sobre esse tema, Como memorizar versículos bíblicos, É muito importante nós memorizarmos trechos da palavra de Deus. E esse versículo aqui que nós lemos diz que devemos estar, a parte B do versículo diz assim, E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, 1 Pedro 3,15 nos ensina o quê? Que nós devemos estar sempre preparados para responder a respeito da esperança que há em nós, Ou seja, a respeito da nossa fé. Então devemos sempre estar preparados para defender a nossa fé, defender aquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Então, é importante, por isso que é importante nós memorizarmos versículos bíblicos. Mas também é importante nós sabermos por que devemos memorizar versículos da palavra de Deus. Bom, ao memorizarmos trechos das Escrituras, ao memorizarmos alguns versículos da Bíblia, isso vai nos ajudar vencer as tentações, Você vê lá o exemplo de Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo. O diabo sempre ia lá, usava a palavra de Deus, E Jesus também usava a palavra para vencer as tentações, entendeu? Segundo, quando nós memorizamos versículos da Bíblia, isso nos ajuda a fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós estamos cada vez mais nos aproximando de Deus, E terceiro, quando nós memorizamos versículos bíblicos, isso nos ajuda a combater as heresias, os falsos ensinos, as falsas doutrinas que tem por aí. Então, quando você vai ver algum membro de uma seita trazendo uma ideologia errada, uma ideia errada, um versículo distorcido, a palavra de Deus, fora do contexto. Então, quando você tem ali os versículos na sua memória, claro, não só memorizar os versículos, mas memorizar também o contexto, pesquisar direitinho o que significa e tal. Então, quando você tem os versículos em mente, fica mais fácil de você refutar as heresias que alguns membros de seitas, acabam passando para outras pessoas. E como lemos aqui em 1 Pedro 3,15, memorizar versículos nos ajuda ao quê? A defendermos a nossa fé. Nós cristãos, cremos no Senhor Jesus, cremos que Deus ele enviou Jesus para nos salvar, enfim, e outras séries de doutrinas, Então, devemos ter alguns versículos em mente para nós sabermos responder a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que nós cremos. Imagine a seguinte situação, Você está lá no seu trabalho, de repente você bate de frente com alguém que gosta muito assim, de questionar a Bíblia, Aí suponhamos que essa pessoa fala a respeito do inferno, Aí chega para você e fala: rapaz, vocês evangélicos, vocês cristãos ensinam essa doutrina errada, Que o inferno existe, que quem não aceita Jesus vai ser condenado eternamente. Rapaz, mostra na Bíblia que esse argumento seu está certo. Aí de repente você não tem o costume de memorizar versículo bíblico, A gente não tem o costume de memorizar, e o que acontece? A gente fica meio perdido, Vou ver alguém que tem um conhecimento mais do que eu, que pode estar assim, que pode estar conversando com você e tal, entendeu? Então devemos estar preparados, meus irmãos. Devemos estar preparados, Claro, não estou querendo dizer com isso que eu sei de tudo sobre a Bíblia, não. Eu estou aprendendo a cada dia mais e mais sobre a palavra de Deus para estar assim, sabendo defender, a minha fé. Então, quando nós memorizamos versículos bíblicos, isso vai ajudar e muito a nós defendermos a nossa fé, a nos fortalecermos espiritualmente falando, a vencermos as tentações, a nos aproximarmos mais de Deus, entendeu? Então é muito importante
nós memorizarmos versículos bíblicos? Bom, mas talvez você deve estar se perguntando, tá bom, irmão Reinaldo, eu entendi, né, o porquê, a importância de memorizar versículos bíblicos, mas qual é a dica que você dá para memorizar versículos bíblicos? Bom, vamos lá. A dica que eu dou é a seguinte. Bom, vocês já conhecem aí, né? Você já deve ter visto alguns vídeos aí na internet, né? Algumas pessoas dando dicas de como memorizar versículos bíblicos, e a mais comum é aquela de você pegar, né? Escolher um versículo que você quer memorizar, 1 ou 2 versículos, e, por exemplo, você quer memorizar esses 2 versículos durante a semana. Você escreve no papelzinho e vai vendo, né? Todo dia, citando, até memorizar, né? Depois de 2, você passa para mais 2, depois para mais 2, né? Outra dica é pegar, tipo assim, memorizar só uma parte do versículo, depois tentar memorizar a outra parte, né? Aí depois você junta e memoriza o versículo inteiro, né? Isso é quando o versículo é grande, né? Quando tem um versículo maior, né? E tem uma dica que é mais infalível ainda, meus irmãos, que eu quero passar aqui para vocês, que eu quero mostrar para vocês. Olha só, eu vou colocar aí na tela. Uma dica boa para você memorizar versículo é você fazer o seguinte: você vai escolher o tema a qual você quer memorizar, entendeu? Então, primeiramente, você vai fazer o seguinte: você vai colocar, você pode pegar tipo assim o bloco de notas do seu celular, entendeu? Você pode pegar um caderno, folha de ofício, enfim, fica ao seu gosto. Você vai pegar os temas ao qual você quer memorizar os versículos. Eu coloquei na tela, o primeiro tema assim, ó: versículos que provam que o inferno existe. Aí eu coloquei Mateus 25, capítulo 25, versículo 41, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Mateus 10, 28 e por aí vai, né? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar no bloco de notas, no caderno, numa folha, o tema, igual eu coloquei um exemplo, né? Necessariamente não precisa ser esse tema, mas fica ao seu gosto o tema que você quer escolher para memorizar os versículos. Aí você coloca assim, ó, o tema, entendeu? E aí você vai colocar os versículos não do jeito que eu coloquei na tela, mas você vai colocar por escrito ou digitado, né? Fica ao seu gosto, né? Aí, por exemplo, versículos que provam que o inferno existe, né? Mateus 25, 41. Você não vai colocar do jeito que eu coloquei, não, tá? Abreviado, não. Você vai colocar o versículo digitado ou escrito, ok? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Você coloca também por escrito. Ok, depois você vai fazer o quê? Você vai pegar outro tema. Deixa eu colocar aqui na tela também. Tipo assim, ó, versículos que provam que Jesus é Deus. Aí você coloca lá. Colossenses, capítulo 4, versículo 9, você vai digitar o versículo todo, ok? Isaías, capítulo 9, versículo 6, você vai digitar o versículo todo. E João, capítulo 1, versículo 1, coloca lá, digita o versículo todo, ok? Enfim, para resumir, o que você vai fazer? Você pega um caderno ou um bloco de notas, você vai fazer vários temas, tá bom? Tipo assim, versículos que provam que o inferno existe, versículos que provam que Jesus é Deus, versículos que falam sobre a oração, versículos que falam sobre a fé. Você pega vários temas, não muito, tá bom? Pega alguns temas, vamos colocar 5 temas. E em cada tema você coloca, vamos supor, 5 versículos escritos, né? Aí você faz dessa forma, ok? Depois o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu celular, aí você vai gravar, né, esses versículos. Tipo assim, você vai começar a gravar, né? Você em voz alta, né? E aí você vai gravar no seu celular. Depois que você gravar, o que você vai fazer? Você vai pegar e fazer o seguinte: você vai ouvir todos os dias o que você gravou, o que você escreveu, na verdade, né? Então você escreve, você grava no seu celular, no áudio do seu celular, né? E aí você, depois que gravar, você vai ouvindo todos os dias. Então pega, por exemplo, 5 temas, né? Cada tema 5 versículos. Você grava, vai ouvindo até você memorizar. Depois que você memorizou, aí o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, sei lá, mais 5 temas e dentro desses temas, mais 5 versículos escritos, tá bom? Escritos. Mas eu posso colocar mais versículos? Pode colocar, né? Só que quanto mais versículos, vai dar mais um pouquinho de trabalho, ok? E aí você vai fazendo assim, e vai indo até você conseguir memorizar um grande número de versículos. Por que eu estou dando essa dica, meus irmãos? Essa dica, sabe quem utiliza esse macete, essa técnica de memorização?
são pessoas que, quem utiliza essa técnica, são pessoas que estão aprendendo um novo idioma. Inclusive, há um tempo atrás eu estava querendo aprender um idioma inglês e eu estava utilizando essa técnica. E pode ter certeza, meus irmãos, que funciona. Funciona muito bem. Por quê? Porque quando você começa a ouvir, né, o que você gravou no áudio, quanto mais você ouve, mais vai fixando, aquele conteúdo vai fixando no seu cérebro, né? Vai chegar um momento que você não vai esquecer mais. Então, é assim que as pessoas que aprendem um novo idioma fazem, né? Elas gravam e ficam ouvindo um áudio em inglês ou um áudio em espanhol, entendeu? E aí vai ouvindo até aprender. Então, eu utilizava essa técnica, né? Inclusive, aprendi até umas frases em inglês. Dá para você aplicar também em relação a memorizar versículos, entendeu, meus irmãos? Então, você vai fazer isso. Você pega o tema que você quer memorizar, né? Tipo, qualquer tema, o que você quiser. Eu quero aprender sobre usos e costumes, né? Aí você vai botar ali, escrever usos e costumes. De preferência, escreve uma coisa assim, por exemplo, em vermelho. Embaixo você vai escrever os versículos que falam sobre usos e costumes, entendeu? E aí você vai gravar e depois vai ficar ouvindo. Claro, eu falei aqui sobre usos e costumes, mas pode ser qualquer coisa, entendeu? E aí você vai fazer isso. E pode ter certeza que você vai aprender a memorizar versículos bíblicos de forma assim bem eficiente, se você seguir esse padrão. Por que você vai aprender de forma eficiente? Das outras formas você aprende? Aprende. Só que aqui você está pegando por temas, tá entendendo? Então, e não é assim de uma forma aleatória. Porque muitas pessoas ensinam assim, não, dá para você aprender versículos bíblicos, você pegando e memorizando 2 versículos por semana, né? 3 versículos por semana, aleatoriamente, mas assim, fica meio assim, meio confuso, né? Fica meio sem... Você fica sem um norte. Então, quando você faz dessa forma, fica de forma mais organizada, tá bom? Então, essa dica que eu deixo para você estar assim, aprendendo a memorizar versículo bíblico, né? Espero que eu tenha ajudado, né? E peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu joinha e também de ativar as notificações, que é esse sininho que fica aí no canto do vídeo. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos e até a próxima.